Ficado em silêncio, mas ouvindo vocês. Uhum. Pintou um problema depois que eu comecei a assistir vocês. Uhum. Não sei o que é de fato certo. Tanto tempo na macumba, ou melhor, a vida inteira, e achando e acho que faço o bem, com sinceridade. Nunca fiz o mal, mas achava que tinha Deus. Gosto de estar no centro, me sinto bem, conheço as pessoas há mais de 15 anos, mas ouvindo vocês começam as indagações. Estou certo? Sirvo a Deus? Reverendo, com toda sinceridade, quero que Deus mude o que tiver errado em mim. Amém. Vocês não são fáceis. Beijos. Beijos em você, meu querido amigo, de todo o coração. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido, e eu sou o herege do óbvio. Então eu sei que você colocado no inferno pelos religiosos, com o que eu vou dizer, mas eu digo na presença de Deus, e é diante de Deus que eu tenho que prestar contas, não é diante de sinédrio humano nenhum. Por isso eu não me permito julgar por homem nenhum. Eu quero ser julgado todo dia pelo Evangelho, pela luz do Evangelho. Quero me colocar sob o convencimento da verdade do Espírito Santo em Cristo, o Senhor. É só isso. Nenhum outro homem tem esse poder, nem anjos, nem arcanjos, nem espíritos, nem persuasões de nenhuma outra natureza. Esse é meu pedido todo dia diante de Deus, e é por causa dessa sinceridade, na presença dEle, eu responderei a você o que eu digo a Ele, tá bom? O que no meu colóquio com Ele, com meu Pai que está nos céus, Ele sabe de mim, porque a minha vida é uma confissão permanente diante dEle, é uma fala incessante. Eu sou um verbo encarnado diante do meu Pai que está nos céus, para o bem ou para o mal. Então não adianta eu tentar ser teologicamente bonitinho ou politicamente correto ou doutrinariamente palatável para quem quer que seja, se meu Pai que está nos céus sabe exatamente quem eu sou e o que eu creio. Por isso eu falo agora. Eu creio, por isso é que falarei o seguinte: você saiba de uma vez para sempre que estar lá na macumba fazendo o bem, como você faz, o que é estar na macumba fazendo bem? É ir para a macumba e usar todos os ritos de macumba que você conhece, desejando cura para as pessoas, desejando paz para as famílias, desejando prosperidade para os pobres, os necessitados, desejando reconciliação aos inimizados, não é isso? Porque senão, meu Deus, eu sei que em qualquer rito, na macumba também, no meio evangélico é óbvio, né? Já deu para ver. Como existem pessoas que vão a um terreiro evangélico com vontade de fazer o bem, e há outras pessoas que vão a terreiros evangélicos com intenções do mal, com vontades do mal, com sentimentos do mal, com cobiças do mal, com tesões perversos, a gente sabe. E na macumba, você não vai se enganar, né? Eu não deixo o pessoal ficar enganado em relação ao meio evangélico. Você acha que eu vou deixar alguém ficar enganado em relação à macumba? Não. A macumba é uma só, como a igreja evangélica é uma só. A diferença entre os macumbeiros e entre os evangélicos, você entendeu? Essa é a primeira diferença. Então eu sei que um cara como você não vai lá para desejar mal, nem impedir mal, nem coisa alguma. Mas você está se fazendo mal quando você pensa que a maneira de fazer o bem é se utilizando daquilo que Jesus já aboliu
porque faz mal a nós pretender até fazermos o bem usando de qualquer mecânica que não seja a prática simples do amor na vida. Então por que você tem que ir a um terreiro para fazer o bem, se você é um habitante da terra e não de um terreiro? Você quer ser habitante de terreiro ou você é um habitante da terra? Jesus chamou você para ser um discípulo dele na terra. Tanto quanto chamou esses crentes de terreiro evangélico para serem discípulos dele na terra, no mundo. Para serem sal não do terreiro, sal da terra, sal não do saleiro, sal da terra. Porque quando você se entrega à mecânica do terreiro, seja o terreiro de macumba, seja o terreiro católico, seja o terreiro evangélico, e diz que é só por aquela mecânica religiosa que você realiza o bem em favor do seu próximo, você se tornou pagão, porque você exaltou a mecânica como um fim em si mesmo, e o nome disso é idolatria. Seja tentando fazer alquimia de macumba para o bem, seja na campanha da Universal, da Mundial, da Quadrangular, do Círio de Nazaré, ou seja no psicanalista eleito para ser o mediador entre você e você mesmo, para sempre, ou seja na escolha que uma mulher faz de um homem para ser o Deus da vida dela, ou que de um homem faz de uma mulher para ser a deusa da sua existência, ou a escolha que a maioria dos neopentecostais fizeram de que Mamon seja o Deus de suas vidas. É tudo a mesma bosta. Certo, mano? Terceira coisa a respeito. Quando você coloca a sua fé numa mecânica, o salmista diz que você se torna semelhante à mecânica. Você estabeleceu o limite para o seu ser na mecânica. Quando você não é uma máquina, você é um ente feito para explosão em amor, para ser um flamboyant eterno, não uma máquina, uma mecânica ritual religiosa. Ora, isso é tão sério que o Novo Testamento nos diz, explícita e repetidamente, que Jesus veio ao mundo, entre outras coisas, para rasgar o rito, a mecânica, a mandinga judaica, fosse a mosaica, fosse a rabínica, seja a talmúdica, qualquer a cabalística, veio rasgar as mandingas, veio rasgar os catecismos, veio rasgar as novenas e as ave-marias, veio rasgar os Pai Nossos transformados em rezas de crença pagana, repetição da fala papagaiada. Veio rasgar o Salmo 91 quando se transforma em amuleto de superstição para ser aberto na sala da casa para expulsar demônio, enquanto a gente anda sem verdade no coração. Jesus veio para rasgar os deuses, para estabelecer o ateísmo de todos os deuses da nossa criação e da nossa fabricação. Jesus veio para dessacralizar o mundo e santificar a vida toda. Jesus veio para desreliquizar qualquer que seja a nossa perspectiva de imantamento objeto de qualquer coisa nesta vida. Em Jesus os ícones acabam. Em Jesus o apóstolo João diz que na Nova Jerusalém ele não achou um santuário. Não tem um terreiro na Nova Jerusalém, meu amigo. Não tem um terreiro na Nova Jerusalém. Lá tem Rio da Vida.
árvore da vida, e uma cidade sem telhado, aonde Cristo não aparece andando sobre as águas. João diz que ele é a luz cordeira, ele é a luz redentora, ele é a luz da vida. Por isso não se precisa do sol, porque ele ilumina dentro, fora, pervade tudo. Ele é a luz que ilumina a todas as coisas. Agora me diga, por que que você tem que deixar o terreiro? Do mesmo modo que um evangélico fanático tem que deixar os seus terreiros evangélicos e vir para a graça de Deus, do mesmo modo que um pentecostal que segue usos e costumes da denominação e que diz que mulher que raspa a perna vai para o inferno, precisa deixar essa macumba desse terreiro e se converter à graça de Deus. Do mesmo modo que um judeu ou um samaritano hoje em dia lá no Monte Gerizim tem que parar de sacrificar bodes e cordeiros, porque Jesus é o cordeiro sacrificado de uma vez para sempre. Por que que você tem que parar? Porque fazer o que você faz é tentar por conta própria editar a graça de Deus, que de graça nos foi concedida em Cristo, por nenhuma mecânica humana. Eu não quero nem discutir os outros elementos, porque a gente ia cair numa dimensão muito pobre da discussão. Eu não sou Macedo, não sou Malafaia, não sou o Soares, não sou nenhum desses caras. Eu estou te explicando porque espiritualmente a macumba é uma falácia, tanto quanto o judaísmo mecanicista é falacioso, o islamismo é uma falácia, o cristianismo é uma falácia, a tua macumba é uma falácia. Seguir o livro de Levítico é uma falácia, porque a lei morreu em Cristo, tanto quanto seguir as leis do Levítico da sua macumba é uma falácia, porque depois de Jesus, todo cordeiro virou bode, meu amigo. Só tem um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o modo de fazer o bem é um só. Se tu vires o teu irmão passar necessidade, tu tiveres com que o acolher e ajudá-lo, ajuda-o. E o bem que tu deves fazer no mundo é simples de discernir. Você não precisa ir a terreiro nenhum, porque o santo dos santos de Deus já está plantado no seu coração, meu irmão. Você discerne o bem de Deus para o próximo simplesmente perguntando. O que o Tony perguntou para Deus: escuta, Deus, se tu fosse o Tony e eu fosse Deus, tu ias... eu não ia te deixar ficar 6 anos falando comigo sem tu falares de volta. Foi o que Jesus ensinou. O bem que tu queres que o teu próximo faça a ti, faze tu primeiro a ele. Isso com amor simples no Evangelho, seguindo a palavra. Com relação às pessoas do terreiro, eu entendo. Porque o que mantém a maior parte... Desculpa, desliga só um pouquinho aí, que eu estou com uma tosse alérgica, acho que foi de poeira do ventilador. O que mantém um bocado de gente nas igrejas terreiro, nas igrejas macumba, porque tem algumas igrejas aqui entre nós que são infinitamente piores do que alguns terreiros de macumba, que ficaram exatamente iguais ao que os profetas disseram de Israel em relação aos macumbeiros cananeus que os precederam na terra de Canaã, quando os profetas disseram a Israel: vocês ficaram piores do que os jebuseus, os cananeus, os girgazeus, os povos que precederam a vocês. Vocês fizeram pior, pecaram pior e macumbaram-se de maneira incomparavelmente pior. Então, a gente sabe o que está acontecendo aqui. Do mesmo modo, a gente encontra gente sofrendo nesses terreiros de macumba religiosos neopentecostais,
ou evangélicos entre aspas, por causa dos vínculos de amizade. Aí a pessoa diz, não, isso aqui eu não suporto. O que tem de gente que escreve aí diz, eu não aguento mais ouvir aquilo. É uma ofensa aos meus sentidos. Me faz mal, eu não quero. É uma agressão, mas eu sou amiga da Fátima há 24 anos. Eu fui batizado, obrigado, Gabriel querido. Eu fui batizado nas águas com o Jorginho há 19. Eu fui isso e aquilo, eu orei tanto no monte com fulano, nós fomos abençoados, tem tanta memória boa. Quando meu pai ficou doente, ele esteve lá. Quando a minha mãe faleceu, eles não me largaram. Tem tantos vínculos. Então aqui, querido, ninguém está julgando pessoas, Deus nos livre. Com certeza. Gente boa em todo lugar, sabe? Até aqui. Tem gente boa até aqui. Em todo lugar. A gente está falando do que o Evangelho chama de caminho simples da vida em Cristo. O que o Evangelho chama de altar de Abel e o que o Evangelho chama de altar de Caim. O altar de Caim é o altar das mecânicas. O altar do Abel é onde a gente é justificado pelo sangue do Cordeiro. Só por ele. Aonde a única comida que a gente come é o Evangelho, a única bebida que a gente bebe é o Espírito de Cristo. A única invocação que a gente faz é a Ele. E a gente não é mais ente de terreiros. Agora nós somos habitantes da terra, dando testemunho de Jesus no mundo. E é para isso que eu estou convidando você em nome do Senhor Amém. Jesus. Amém. Se você quiser aceitar esse convite, meu amigo, hoje é o dia, quem sabe, de você no coração fazer essa decisão e dizer, eu quero. Aí você talvez pergunte, o que eu devo fazer, depois daí? Sinceramente, eu pararia de ir ao terreiro, como eu não iria se eu fosse ex-membro de uma igreja neopentecostal, eu não voltaria mais nesses lugares, eu aconselho a não ir. Porque tem gente boa e tem um bocado de coisa esquisita lá. Você sabe disso, meu amigo. Não é porque você é bom que o resto ali está justificado. Não está, não. Eu pararia, leria, me concentraria no Evangelho, leria a palavra e visitaria os meus amigos. Se os únicos amigos que você tem são da macumba, não deixe de ser amigo deles. Porque você tem que ser sal da terra. Você vai fugir deles? Não. Você é gente boa, eu aposto que você não tem nenhum amigo maligno, perverso, lá na macumba. Você tem algum amigo desses endiabrados? Duvido. Os seus amigos devem ser gente da sua natureza. Devem ser pessoas que você gosta porque parecem com o que você aspira e almeja. Visite-os em casa. Saia com eles, bata papo com eles. A macumba não demanda frequência, né? Nem pede dízimo. É menos opressiva nesse sentido. Basta você chamar o cara ali para tomar um guaraná com você na esquina, um grupo de irmãos do terreiro. E aí eles vão perguntar o que houve contigo, você disse nada, você diz nada. Começa a dizer, olha, eu descobri que fazer o bem é mais fácil e é mais amplo. Não fale de igreja, nem de pastor, nem de coisa nenhuma, só vá falando suavemente de Jesus. Se perguntarem se você virou evangélico, diga não. Deus me livre desse tipo aí, Deus me salve. Não andaria para trás. Não, eu estou me tornando dia a dia um ser humano que busca ser só de Jesus. Essa é a sua definição. Ele volta aqui, Manão. Sim. Ele fala assim, perfeito. Amo vocês e serei sincero para pedir a Deus cada dia mais esclarecimento. Amém. Me perdoe a ignorância, mas tudo isso está sendo esclarecedor. Amém. Estarei sempre com vocês e darei notícias. Beijos. Amém. Observação. Reverendo, Deus abençoe você. Continue. Você não tem noção do número de vidas que Deus tem orientado em fazer as enxergarem um mundo sincero e com Deus. Aleluia. Senhor Jesus, obrigado pela vida do meu irmão. E eu sei que o teu Espírito, que começou essa coisa linda nele,
não parará jamais até ao dia de Cristo Jesus, quando Ele vai ser totalmente transformado, e eu também, na tua imagem plenificada, na tua semelhança absoluta, e seremos semelhantes a Ti, porque haveremos de Te ver como Tu és. E obrigado porque Tu já vens te revelando a nós agora, e porque não é por força nem por violência, mas pelo poder singelo, sincero, puro do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Faltam 14 minutos.